Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se, por favor. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o esperado das nações. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a bênção das nações que deveria vir ao mundo, segundo o próprio Deus prometeu para Abraão. Abraão, pai desse povo israelita, esse povo que depois se dividiu, era um povo único, dividido em 12 tribos, 12 conjuntos de uma única nação, desse povo de Deus, desse povo da aliança, porque Deus fez uma aliança com esse povo, uma vez que no Antigo Testamento os homens viviam no paganismo, ou seja, viviam na adoração de deuses falsos. Esse Abraão, ele foi chamado por Deus, porque depois da Torre de Babel, quando os homens tinham pecado, eles viviam unidos, pecaram, Deus confundiu as línguas, espalhou esses homens, esse povo todo que havia, espalhou pela terra. Eles se espalharam com línguas diversas e começaram a adorar deuses falsos. O demônio queria que os homens o adorassem, porque o demônio, desde o princípio, foi um revoltado. Ele que era um anjo, Lúcifer, anjo de luz, ele quis ser igual a Deus. E quando Deus o expulsou do paraíso celeste, ele, morrendo de ódio, cheio de ódio, desejou se vingar de Deus. E a obra do demônio durante toda a história nada mais foi, nada mais é, nada mais será, até o fim dos tempos, até o fim do mundo, do que tentar atrapalhar a obra de Deus. Entretanto, diz um salmo, ri-se deles o que mora lá nos céus. Os demônios todos são causa de irrisão para Deus. Deus, olhando o demônio, percebe que é uma criatura sua. O demônio nada pode fazer, é como um cão na coleira. O cão não morde, está ali, está amarrado. Não tem o que fazer, está amarrado. O demônio está amarrado. Ele se mostra como aparentemente poderoso. Ele quereria conquistar os homens, quereria conquistar as almas, quereria conquistar as nações para que o mundo fosse dele. Entretanto, repito o salmo, ri-se dele, demônio, ou deles, demônios, o que mora lá nos céus. Deus, ele, para se vingar dos homens, para se vingar do demônio, de alguma forma ele queria, ele, demônio, perder a humanidade, perder os homens, perder essa obra-prima da criação divina que é o homem. E Deus, com uma maneira de se vingar do mal, se vingar do demônio, ele mesmo se fez carne para a nossa salvação. Voltemos ao livro do Gênesis. No início da criação, Deus criou o céu, a terra. Em determinado momento, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou um boneco de barro retirado da terra, que Deus fez um boneco, a terra, vinda da terra, fez um boneco, soprou sobre ele, infundiu-lhe o espírito e colocou esse boneco, que já não era mais um boneco de terra, boneco de barro, mas era o próprio homem, era Adão, o primeiro ser vivente. E colocou esse ser vivente onde? No paraíso terrestre. Ele tirou a terra deste mundo e colocou o homem no paraíso terrestre. Nós somos terra deste mundo, mas Deus quer que nós vivamos num paraíso terrestre que nos prepara para a nossa salvação, para o paraíso celeste. Ali estava Adão, diz o Gênesis, Adão estava só, não tinha ninguém semelhante a si. Então Deus fez com que viesse um sono sobre Adão, retirou de Adão uma costela e da costela fez a sua semelhante, aquela que deveria ser sua companheira, a mulher, Eva, a mãe de todos os viventes. E assim, no paraíso, todas as tardes, enquanto Adão se recolhia, Deus caminhava com Adão no paraíso. Deus aconselhava Adão. Deus ensinava tudo o que era necessário para que Adão realmente fosse uma criatura inteiramente santificada, que servisse a Deus com perfeição.
O demônio invejoso visita o paraíso. Portanto, se nós fizéssemos um paralelo entre o paraíso terrestre e a nossa alma, a nossa luta interior para a nossa salvação, Deus visita esse nosso paraíso, Deus deseja a nossa salvação e o demônio também quer visitar esse paraíso de minha alma. E esse paraíso de minha alma, o demônio visita como? Quando eu abro a porta. Quem foi que abriu a porta? O demônio passou ali perto, quis se aproximar do paraíso, e então o demônio, ele fez o quê? Começou a conversar com Eva. O demônio sabia que não ia derrubar Adão. Adão conversava todas as tardes com Deus. Então ele foi e procurou Eva. E então, Eva teve uma grande culpa. Eva ouviu o demônio. E ele veio ali com uma serpente, mas assim um animalzinho gracioso. E ele exagera. O demônio, quando ele tenta alguém, ele exagera. Então ele diz assim, é verdade que Deus proibiu de comer todos os frutos do paraíso? E Eva se assustou, não, todos não. Ele já começou a conversar com o demônio. Não se ouve o demônio. Todos não, apenas proibiu tal fruto. É que Deus sabe o que vai acontecer quando comerem, sereis como os deuses. É por isso que ele não quer deixar que se coma o fruto. E Eva estava tentada. A tentação é uma inclinação, a tentação não é pecado. A tentação é uma inclinação. A pessoa está no seu perfeito equilíbrio e começa a desequilibrar, de repente, não caiu, está desequilibrando. Então Eva desequilibrou e resolveu comer do fruto. Nesse momento, não se deu o pecado original. Porque o pecado original é o pecado na origem do gênero humano. E a origem não é Eva, é Adão. Adão foi o primeiro ser vivente. Eva veio depois, mas foi através dela que o início do pecado entrou no mundo. Então Adão não ouviu a serpente, ele ouviu Eva. Ai, Eva, ouviste a serpente. Ai, Adão, ouviste a mulher que havia ouvido a serpente. Os dois têm culpa, mas se Adão, explica São Tomás de Aquino, não tivesse comido do fruto, por mais que Eva tivesse pecado, não haveria o pecado original. Nós todos não ficaríamos marcados, mas ficamos marcados. Houve a expulsão do paraíso por causa do pecado de Adão, e os céus ficaram fechados. O homem não podia entrar no céu. Os justos que morriam no Antigo Testamento, quando eles morriam, eles não iam para o céu, ficavam no local de espera, chamado limbo dos justos, porque o céu estava fechado. Para que o céu se abrisse, era necessário que algo acontecesse. E esse algo, o próprio Deus preparou. Deus quis, Ele mesmo, vir à terra resgatar, porque o homem tinha caído. Era necessário um resgate para tirar o homem daquele buraco no qual ele tinha caído. Esse resgate é a nossa redenção. Redenção nada mais significa do que resgate. Deus viria nos resgatar. E entramos na liturgia de hoje. O profeta Isaías, ele diz o seguinte: eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. O profeta Isaías, que tinha vindo séculos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele anuncia que viria um servo. Esse servo é o eleito, esse servo é o Salvador. O povo de Israel não compreendia a Escritura, não compreendia. São Tomás de Aquino chega a dizer, isso está no Catecismo da Igreja Católica, chega a dizer o seguinte, que antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e antes de sua paixão, o Antigo Testamento era como um tesouro fechado. Na paixão de Cristo, o Antigo Testamento se abriu e nós passamos a compreender a grandeza do Antigo Testamento. Essa grandeza do Antigo Testamento desemboca em Nossa Senhora, que é a mãe, é a Virgem e mãe que traz o Salvador. Esse Salvador é o Salvador prometido a Abraão, porque nele dizia Deus a Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. A bênção das nações é nosso Senhor Jesus Cristo, porque vindo, ele instaura, institui a sua igreja. Ele diz a São Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não diz as minhas igrejas,
os meus segmentos, ele diz a minha igreja, a única que foi fundada sob Pedro, a única fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, São Pedro, recebe um legado de salvação. Ele, São Pedro, deve repetir esse legado de salvação. Ele deve levar a salvação a todas as nações da terra. Porque a igreja, que é chamada católica, nada mais é do que universal. Essa palavra católica significa universal. Porque os apóstolos, quando foram para Antioquia, foram chamados pela primeira vez de cristãos, seguidores de Cristo, segundo nos narra o Atos dos Apóstolos. Depois, a igreja se difundiu de forma especial por São Paulo, por todas as partes da terra. E por isso a igreja foi chamada de igreja universal, igreja católica. Apostólica porque vem dos apóstolos. Romana porque Deus Nosso Senhor quis que a sede de sua igreja saísse de Jerusalém e se estabelecesse em Roma. No mundo pagão, porque todas as nações seriam abençoadas a partir da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. E no dia de hoje, nós vemos que a Santa Igreja comemora o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que batismo é esse? São João Batista, parente de Nosso Senhor Jesus Cristo, estava no Rio Jordão. Estando no Rio Jordão, Nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima para receber o batismo. São João estava batizando a todos aqueles que se aproximassem. E Nosso Senhor se aproxima para receber o batismo. Mas o que é o batismo de São João Batista? O que é o batismo trazido por Nosso Senhor Jesus Cristo? E por que Nosso Senhor Jesus Cristo quis ser batizado? Nós, quando somos batizados, nós recebemos uma natureza superior à nossa. Como que nós compreendemos isso? Que nós somos homens, somos criaturas de Deus, não filhos de Deus, porque o filho tem a mesma natureza do pai. Quando alguém tem um filho, diz, meu filho tem a mesma natureza. Nós que somos criaturas de Deus, não somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus a partir do batismo, porque nós recebemos uma adoção. Deus nos adota como filhos, e nós recebemos a filiação divina. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Essa filiação que o Verbo, portanto o Filho, ele tem, porque tem a mesma natureza de Deus, nós não temos essa natureza, nós recebemos no batismo. Talvez ficaria mais fácil com um exemplo que Monsenhor João que descansa aqui em nossa capela mortuária, Monsenhor João, ele deu várias vezes, inclusive desse ambão aqui, ele pregou tantíssimas vezes. Então, Monsenhor João dava o seguinte exemplo para compreendermos o batismo. Se nós tivéssemos na nossa casa um gato, tem um gato, vários têm gato em casa, um gato. O gato está ali e eu cuido do gato, dou o leite para o gato, deixo o local para ele dormir. Imagine que alguém tivesse um poder extraordinário de pegar esse gato e infundir nesse gato uma vida superior à sua. Então o gato, que é gato, tem natureza animal, ele passasse a ter também uma natureza humana. Não perderia a forma de gato, as características de gato. Então eu chego na minha casa, entende ou não? E vejo o gato ali tomando seu leite. Perfeito. Vem alguém à noite e faz um prodígio qualquer com um gato, um poder extraordinário. E transformou o gato. E colocou no gato a natureza humana. Então o gato, ele tem a aparência de gato, mas ele tem uma vida ali nova que nós não compreendemos. Então eu acordo de manhã, eu vejo o gato sentado no sofá e está lendo jornal. Ele está com a patinha passando o jornal. E eu olho e penso, o que está fazendo esse gato com o jornal, dizia Monsenhor. Está lendo o jornal e o gato me olha e fala, bonjour, como allez-vous? O gato fala francês, imagine. Ei, mas que gato que é esse? Se alguém tivesse um gato desse, ficava rico. É o gato que fala francês, lê jornal e dá até boas lições de educação. Esse gato, de repente, depois que me cumprimentou em francês, ele viu um rato passar e vai atrás do rato, porque ele continua tendo natureza animal. Então ele é gato, mas é homem. Isso não é nada comparado com um homem que recebe a natureza divina. Nós somos divinizados. Nós recebemos a natureza de Deus em nós, e essa natureza abre as portas do céu para nós. Agora, como que abre as portas do céu? Porque o batismo, que é o primeiro dos 7 sacramentos, esse batismo é a porta de abertura para todos os sacramentos. Quem não recebe o batismo não pode receber o crisma, não pode se casar validamente, não pode
não pode receber os demais sacramentos. Portanto, o batismo é para nós a porta de salvação. Através do batismo, nosso Senhor nos resgata do pecado de Adão, apaga a mancha do pecado original em nossa alma e abre os céus para que nós entremos. Entretanto, o batismo de São João não era o mesmo batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo de São João era um batismo de conversão. Ele convidava os homens para se aproximarem de Deus e para que se convertessem e alcançassem a salvação. O batismo de nosso Senhor Jesus Cristo é outra coisa, totalmente diferente. Não o batismo que ele recebeu, mas o batismo que ele pediu que os apóstolos levassem pelo mundo inteiro. Ide pelo mundo inteiro, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Tem gente hoje em dia que espera a criança crescer para batizar. Quando crescer, vai escolher o que vai ser. Não vou dar nenhum conselho para esses pais que fazem isso, porque um dia, diante de Deus, serão julgados por essa perversidade de não dar o batismo, que é o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, para os seus filhos. Deixa crescer para escolher o que vai ser, depois a família talvez tenha que arcar com as consequências de cuidar daquilo que foi a criança que não foi batizada. Enfim, o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele traz à terra, apaga o pecado de Adão, apaga a mancha original, nos abre o céu para que nós nos salvemos. O batismo de São João convidava à conversão. Nosso Senhor não precisava ser convertido, mas ele foi ali, segundo explica São Tomás de Aquino, estando na água, ele santificou as águas que depois seriam utilizadas para o batismo de todos os homens que viriam no futuro. No dia de hoje, nós devemos fazer um ato de amor a esse batismo que nós recebemos, porque se aqui estamos, somos cristãos, recebemos essa filiação divina, nós fazemos parte da igreja, somos filhos de Deus, nós devemos prezar esse batismo. E se algum dia, infelizmente, eu escorrego, caio aqui, caio lá, cometo um pecado, minha alma fica manchada, o que eu devo fazer? Eu devo me aproximar do confessionário, porque o confessionário perdoa os meus pecados e novamente coloca em ordem minha alma. Se a pessoa comete um pecado grave, mortal, chamado, porque mata a vida de Deus na alma, essa vida que eu recebi com o batismo, o sacramento da confissão me restaura essa vida divina, através da graça do sacramento. Então, se eu cometi um pecado, por exemplo, grave, eu não vou comungar, eu vou me confessar primeiro, porque se eu comungo, eu ofendo a Nosso Senhor, é um sacrilégio. Se é um pecado leve, que não leva à morte, portanto um pecado venial, eu posso comungar. Se é um pecado grave, eu tenho que me confessar. Nosso Senhor nos deixou o sacramento do batismo, nos deixou o sacramento da confissão. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou os sacramentos para que nós pudéssemos nos salvar. Nós temos em nossas mãos a salvação ou a perdição de nossas almas. Tudo depende do caminho que eu quero escolher. Cada um é cônscio de sua própria vida. Cada um deve escolher o caminho certo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos convida. Cada um dirá o seu sim ou o seu não. Aqueles que disserem o seu sim, terão a vida eterna. Aqueles que disseram o seu não, que Deus nos livre do local onde há fogo e ranger de dentes, segundo nos diz o Sagrado Evangelho. Vamos pedir no dia de hoje a fidelidade ao nosso batismo. Em um mundo tão conturbado, onde as pessoas pouco se importam com a religião e dizem, não, tanto faz, vai para cá, vai para lá. Deus está em todos os lugares, em todos os segmentos. É melhor nós escolhermos o caminho ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, selado pelo Evangelho. Um único caminho, uma única verdade, uma única vida, em uma única igreja, com uma única salvação. Não peguemos o caminho errado. Deus, nosso Senhor, nos deixou tudo claro. Sejamos nós fiéis ao batismo e um dia na glória estaremos. Que Nossa Senhora, Rainha dos Santos, Rainha dos Anjos, Nossa Senhora, nossa Mãe, que ela nos ajude para que nós saibamos nesse mundo de trevas discernir o caminho certo, que leva à única salvação, na única igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.